Bom, então vamos falar hoje um pouco sobre semiologia das lesões granulomatosas. As lesões granulomatosas têm como conceito que são doenças inflamatórias caracterizadas pela formação de granulomas. Temos que relembrar que esses granulomas representam um segmento importante da inflamação crônica. E essa inflamação crônica, todos lembram bem também, que é constituída por macrófagos epitelioides, então a gente consegue ver nessa fotomicrografia, nessa outra fotomicrografia, que esses macrófagos epitelioides reunidos, e geralmente eles vão se fundir, formando células gigantes multinucleadas, aqui representado, aqui também representado nesse esquema, vão formar essas células gigantes multinucleadas, ou células gigantes apenas, que são confinadas, cercadas por um colar de leucócitos mononucleares, que são os linfócitos, né, da maioria das vezes. Então, esse tipo de inflamação crônica corresponde ao que denominamos de granulomas. Aqui nessa outra fotomicrografia representa bem isso. A gente consegue ver os granulomas aqui representados pela seta, eu apontando aqui na seta, vejo esse colar mononuclear, vejo uma vascularização bastante evidente e abundante, e vejo as células gigantes multinucleadas envoltas por esse colar linfocitário, caracterizando assim a, os granulomas, que são características bem inerentes das inflamações crônicas. E essas lesões granulomatosas, clinicamente, elas têm essa característica, ou aparecer de forma macroscópica nas peças anatômicas. Aqui a gente tem, por exemplo, uma peça de pulmão mostrando essas projeções granulomatosas, denominadas de tubérculos, numa disseminação broncogênica de lesões granulomatosas típicas. Temos também aqui uma imagem mostrando uma gengiva marginal inserida com essa característica granulomatosa, esses grânulos puntiformes presentes na característica clínica das lesões. Temos aqui também um palato demonstrando toda essa exuberância clínica do achado das lesões granulomatosas. E também temos aqui a região de pele, de face e também cervical, mostrando também a exuberância de uma lesão granulomatosa típica, com essa característica aqui de ponto de flutuação, com grânulos semelhantes a enxofre ou sulfúricos, que é um termo que a gente vai falar mais à frente. Então, assim, a gente tem uma característica clínica geral dessas lesões granulomatosas. Agora nós vamos estudar algumas lesões granulomatosas que podem acometer a cavidade oral. A principal e bem recorrente na população é a tuberculose, que é demarcada, né, caracterizada pela etiologia da presença do Mycobacterium tuberculosis. Geralmente, essa infecção ela é dividida em primária e secundária. Geralmente, a tuberculose primária marca a prima infecção, seguido da ativação própria da doença, que pode ter uma repercussão sistêmica, que é a tuberculose secundária. Muitas vezes, quando a tuberculose secundária já está instalada, ela pode sofrer disseminação difusa pelo sistema vascular. Quando isso acontece, nós denominamos de tuberculose miliar, que é aquele tipo de tuberculose que pode disseminar para outras regiões do corpo. Aí vale lembrar de tipos específicos dessas tuberculose secundária, que é a tuberculose, por exemplo, linfática ou ganglionar, ou linfonoidal, que são próprias do linfonodo. Isso pode acontecer. Professor, essas são o quê? Secundárias? Isso, quando ela se dissemina. Porque geralmente a prima infecção ela é pulmonar. Mas essa infecção pulmonar ela pode ficar confinada no pulmão, sendo a doença mais ativa, pulmonar propriamente, ou pode disseminar, ter associação de pulmonar com outra região do corpo.
ou muitas vezes ter apenas aquela região do corpo com a atividade da doença. Muitas vezes acontece, por exemplo, tem pessoas que às vezes não têm a doença pulmonar específica, mas têm focos de micobactério, por exemplo, no rim, que é a tuberculose renal. Podem ter também, por exemplo, no tecido ósseo, que é a tuberculose óssea. Pode ter também disseminada para o coração, para o sistema nervoso. Então, existem outras áreas que a gente pode ter. Mas as mais comuns, a mais comum, desculpa, é a pulmonar. Entretanto, podemos encontrar a linfóide, né, a doença do linfonodo propriamente, a renal e a óssea. São outros tipos que podem acometer. Mas, obviamente, que são tipificações secundárias. Geralmente, na prima infecção, os pacientes apresentam febre baixa, mal-estar, anorexia. E quando a tuberculose própria pulmonar é caracterizada, está bem instalada, e até mesmo inicialmente, os pacientes podem apresentar a famosa sudorese noturna, com aquela febre vespertina, associado com tosse produtiva, caracterizado por um fenômeno chamado de hemoptise. Essa tosse produtiva associada a tecido sanguíneo, né, ao componente sanguíneo. Então, são secreções produtivas oriundas do pulmão com exudato sanguinolento, que a gente chama de hemoptise. Muitas vezes essa tuberculose ela pode também acometer a pele. Quando isso acontece, aí nós temos o nome mais próprio. A gente denomina essa alteração de lúpus vulgar. Então veja que ela é uma doença que a primeira infecção é dada pelo sistema respiratório, né, pelo pulmão especificamente, e que pode ter uma disseminação sistêmica importante, acometendo desde pele, tecido ósseo, tecido linfático e renal também. Com a constituição da tuberculose pulmonar, que muitas vezes ela pode estar tanto presente como manifestação inicial na tuberculose primária ou na tuberculose secundária. Entretanto, isso não é uma via de regra com constância. É um achado. Cerca de 5% dos casos que tem tuberculose apresenta lesões orais. Muitas vezes, quando os pacientes apresentam lesão oral, geralmente configura como um marcador inicial para diagnóstico da doença. Muitas vezes eles procuram os serviços quando tem as lesões orais. E essa lesão oral ela é representada por uma úlcera crônica indolor, geralmente contendo grânulos branco-amarelados da mucosa, o que a gente denomina como sinal de trelar. Então, a constituição, a presença, né, desses grânulos branco-amarelados caracteriza esse importante sinal de trelar que estão presentes nessa úlcera da tuberculose, que é uma úlcera geralmente indolor, de bordas endurecidas e localizadas em algumas regiões. Por exemplo, a tuberculose primária oral ela é mais característica, por exemplo, de gengiva e geralmente áreas de inflamação próxima ao dente ou em locais onde se realizou exodontias recentes. A tuberculose secundária oral já é mais característica das regiões de língua, palato e lábios. Muitas vezes, quando essa tuberculose secundária se dissemina para o tecido ósseo, podemos encontrar uma importante alteração, inflamação óssea, que é a osteomielite tuberculosa, muitas vezes favorecendo o aparecimento de fístulas na pele, o que a gente caracteriza essas fístulas como escrófula, que a gente vai ver já nas imagens. Então, eu tenho aqui imagens mostrando as úlceras de tamanho variável, localizadas em várias áreas da cavidade oral, com essa característica branco-amarelada. Lembrando que essas úlceras são indolores, geralmente únicas, principalmente na tuberculose primária,
Isso acontece como ulcerações únicas e tem essa característica, esses grânulos branco-amarelados, o que a gente denomina de sinal de Trelat. Aqui mostrando a histopatologia das lesões, mostrando sim que é uma lesão granulomatosa, vários granulomas. Nós vemos aqui esses granulomas, vemos associado o bacilo, né, de Koch, né, o Mycobacterium tuberculose, que a gente consegue ver melhor em colorações especiais, principalmente a Zienisson, que é uma coloração bastante utilizada para a gente confirmar a presença do bacilo. Então a gente consegue ver na célula gigante multinucleada, com linfócitos presentes, caracterizando assim o granuloma, que é típico da alteração. Temos aqui outras regiões que podem estar acometidas de forma mais tênue, mais simples, como gengiva, região do palato, próximo aos elementos dentários. Aqui também nessa região do fundo de vestíbulo. Aqui o histopatológico mostrando essas células gigantes multinucleadas. Vejam que nessas colorações eu não consigo ver tão bem o bacilo presente. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão da coloração especial Zienisson para a gente conseguir ver com mais plenitude o bacilo presente, o que vai consagrar que aquela lesão é uma úlcera de tuberculose. Então, muitas vezes se faz essa coloração especial para se ter o diagnóstico confirmatório. Obviamente que outros exames a gente vai lançar a mão, que eu vou falar mais à frente. Aqui a caracterização da escrófula, que é essa importante lesão fistular que pode acontecer, oriundo da osteomielite tuberculínica, que a gente pode ver essa tumefação com ponto de flutuação, aqui mais característico, tanto na região de face como cervical, e muitas vezes a radiografia panorâmica ela pode revelar a calcificação dessa área, principalmente do linfonodo associado. Então a gente consegue ver aqui, ó, o linfonodo com presença de tubérculos, calcificações. Essas calcificações a gente também encontra muito na região pulmonar, mas a gente pode encontrar em outras áreas. E aqui é um exemplo que pode ocorrer na região do linfonodo. Para o diagnóstico dessa tuberculose, se faz necessário a associação de vários parâmetros, entre eles um bom exame físico, um raio-x do tórax, quando muitas vezes se tem suspeita, quando o paciente tem expectoração, tosse produtiva ou tosse seca, associada ou não à hemoptise. Outra coisa interessante que nós devemos também lembrar é com relação à imunização. Geralmente a imunização dos pacientes com tuberculose é feita no terço superior do braço. Geralmente há uma marca, né, uma cicatriz que demonstra isso. Algumas pessoas muitas vezes não fez toda aquela fase que a vacina deve fazer, né, que é a BCG, que é a vacina específica de profilaxia contra a tuberculose, que muitas vezes ela é dada numa fase muito incipiente da vida. Geralmente é dada ao nascer, durante o nascimento, né, ao nascimento, e também quando temos 6 anos de idade. Muitas vezes não há a soroconversão, e as pessoas podem ser infectadas, recontaminadas de novo. Muitas vezes a gente lança a mão desse exame aqui, que é o PPD, ou teste de Monteau, que é a aplicação da bactéria atenuada da tuberculose, né, na região da pele, que depois da aplicação tem que se observar se existe uma reação cutânea clássica eritematosa 48 a 72 horas após a aplicação da, da tuberculose atenuada, através desse teste de PPD. E geralmente a leitura ela é aferida quando esse eritema, a gente consegue ver aqui, ele chega ou ultrapassa a 10 milímetros. Quando isso não ocorre, quando é menor que esse trajeto de área de 10 milímetros,
feitas pela reação, geralmente a gente dá não um reator. E muitas vezes o paciente ele tem que ser imunizado novamente e investigado se ele tem tuberculose. Muitas vezes, para esses pacientes, principalmente os que têm tosse produtiva, é feita baciloscopia seguida de cultura, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, como é feito, né, que é flambado. É um exame bem difícil de se fazer, é muito técnico. E muitas vezes, quando tem a presença de lesões orais, é feita a biópsia e exame histopatológico, ou muitas vezes, quando se tem muita dúvida, ou quando não se tem esse achado pulmonar clássico, que é essa radiopacidade, essas calcificações que aparecem na região hilar do pulmão, né? E no terço superior, na parte mais apical do pulmão, quando temos essas áreas, aqui mostra bem tipicamente uma lesão própria, já com essa radiolucidez inerente de calcificação. A gente consegue ver no raio-x do tórax essa característica. A região hilar e o terço superior, principalmente o apical, comprometido. Muitas vezes não se tem esse achado clássico, esses sinais e sintomas exuberantes. E muitas vezes o paciente é portador. E, para se ter o diagnóstico específico, se faz necessário usar mão do PCR. Então, através do sangue é feita a pesquisa se existe anticorpos sendo produzidos contra o bacilo. Então, seria o padrão ouro atualmente na dúvida do diagnóstico clínico de TB ou na confirmação dele, se fazer o PCR. O tratamento ele é feito na rede pública, é o melhor tratamento atualmente proposto. Esse esquema terapêutico do uso de em combinação de drogas, geralmente um pool de drogas é dado inicialmente na primeira fase do tratamento, que cursa com 2 meses, depois seguido de mais 4 meses, com a associação de mais outras duas medicações. Esse tratamento terapêutico combinado, ele se faz por um período de 6 meses. Muitas vezes, logo nas primeiras semanas, os pacientes melhoram, tem uma melhora bem substancial e muitos abandonam o tratamento, achando que estão curados. Esse é o grande erro deles. Então, geralmente, na consulta com o médico, eles são encorajados de fazer esse acompanhamento de 6 meses, fazendo uso da medicação. Porque muitas vezes, quando nas primeiras semanas a medicação já faz efeito, ele não fica mais como um paciente transmissor, isso é importante, e ele muda aquele quadro clínico de prostração. Ele começa a ganhar peso, passa a não ter mais febre, aquela prostração melhora substancialmente. E muitos acham que estão curados, mas não, eles têm que seguirem esse tratamento e terem um acompanhamento. Evidente até ter a alta médica. Então, geralmente, quando os pacientes não têm um diagnóstico positivo de tuberculose e muitas vezes é um achado na cavidade oral, quando dá confirmação de ser tuberculose oral, a gente faz o encaminhamento para o infectologista, para que ele acompanhe esse paciente, que geralmente, quando ele faz o tratamento, o esquema terapêutico, ele tem regressão das lesões. Eles melhoram bem. Mas, obviamente, que a gente sempre os examina no segundo tempo, quando eles começam a fazer o uso da medicação. E esse paciente sempre tem que ser reforçado, lembrado que ele não pode abandonar o tratamento até que ele tenha alta médica. E esse curso mínimo de tratamento se faz por 3 meses de idade, 6 meses, por um período de 6 meses. Outra coisa importante é que muitas vezes essa exacerbação das características clínicas se faz quando muitas vezes o paciente tem uma queda de imunidade. Por isso que muitas vezes pacientes imunocomprometidos são investigados para essa doença por conta que ela pode culminar, ela pode aparecer e ter sua exacerbação, seja na fase primária ou secundária, desses sinais e sintomas tão evidentes.
Então, muitas vezes, a gente tem essa vinculação da queda de imunidade. Então, por exemplo, os pacientes, principalmente portadores do vírus HIV, são investigados. No protocolo, por exemplo, dos pacientes que são soropositivos, é sempre feito o raio-x de tórax para identificar outras lesões secundárias, principalmente tuberculose, linfomas e etc., né, mas principalmente a tuberculose, ou então eles fazem o PPD. Eles fazem o PPD para justamente identificar se eles possuem imunidade secundária, fizeram uso da vacinação numa fase mais precoce da vida. Então, isso sempre é feito. Ok? Dúvidas, perguntas? Podemos continuar? Vocês me ouvem? Obrigado, não dá para não ouvir não. Então vamos continuar com a sífilis. A sífilis, opa. Então, como conceito, ela também é uma doença granulomatosa, é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria do gênero Treponema pálido. É uma transmissão através do contato sexual, por via hematogênica ou materna. É uma doença também de notificação compulsória, como a tuberculose. Então, a gente vê aqui nesse gráfico abaixo, desde 2010 até 2018, são os dados mais atuais, que houve um crescente aumento dessa infecção crônica na população, seja para a sífilis adquirida, em azul, seja para sífilis na gestação, em amarelo, e na sífilis congênita. Então houve um aumento, né, um incremento, porque atualmente a doença ela é identificada nas pessoas que têm comportamento de risco e não mais grupos de risco, né? Não existe mais esse termo grupo de risco, e sim comportamento de risco. Obviamente que os pacientes que têm uma imunossupressão associada, por exemplo, à infecção pelo vírus HIV, por ser uma IST importante, tem uma chance maior. Tanto que, quando feito o diagnóstico de HIV, se faz concomitante a investigação para diagnóstico ou não de sífilis, né? Uma coisa meio que anda atrás da outra. Então, essas doenças granulomatosas, principalmente a tuberculose e a sífilis, e essa infecção importante viral, que é o HIV, geralmente caminham uma com as outras. Então, geralmente, os pacientes fazem investigação para ver se são portadores. Mas Porque isso elas são do grupo de risco, professor? Comportamento de risco? não existe grupo de risco, né? Comportamento. Isso, quando os pacientes têm um comportamento de risco entre a sífilis e o HIV, né? Ah, São as entendi. principais. Entendi, obrigada. Quando comprovado o HIV, muitas vezes, aí se faz a investigação para TB, para tuberculose, né? Mas, obviamente, que as duas meio que caminham juntas. Mas podemos encontrar pacientes que têm sífilis positivo e não têm HIV, ou têm HIV positivo e não têm sífilis, né? Isso depende muito da infectividade que ele possa vir a ter. Então, mas geralmente a gente associa uma com a outra. Obviamente, viu, as outras, né, a sífilis e a tuberculose, elas viram marcadores para o HIV, né? Mas não necessariamente o HIV vira marcador para elas, né? Tem essa dissociação mesmo. A sífilis, ela possui 3 estágios, né? Primário, secundário e terciário. Lembrando que as fases primária e secundária cursam, né, com alta infectividade, geralmente
é o período que as pessoas podem transmitir com maior potencial. Lembrando que os períodos de incubação da primária para a secundária é de 4 a 10 semanas e da secundária para a terciária de 1 a 30 anos, o que a gente chama de sífilis latente, que é bastante grave, né? Essa condição terciária. Os locais mais comuns para sífilis primária, que marca a porta de entrada para a infecção bacteriana, é a região de genitália, região anal e cavidade oral. São os 3 sítios mais comuns. E no ambulatório de estomatologia, a gente tem visto com bastante frequência a infecção diária da população mais jovem, por conta da prática indiscriminada de parceiros e não ter uso do preservativo. Porque muitas vezes as pessoas têm um medo maior do HIV, por não ter cura, né? Mas esquecem que elas podem ter o comprometimento da, 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 da síndrome, né, do HIV, por serem portadores dessas infecções que podem aparecer, principalmente a sífilis. Então, as lesões mais típicas de cavidade oral, que geralmente aparecem, eles nos procuram, não sendo conhecedores que são portadores da doença, são as regiões como lábio, língua, palato, gengiva e também orofaringe, principalmente a região das tonsilas palatinas. É muito comum. Outra coisa interessante é por ser uma infecção crônica, a gente também pode encontrar linfadenopatia regional, ou seja, próximo a essas lesões, que geralmente são cancros, são úlceras, que podem aparecer nessas regiões primárias que eu acabei de falar, como região genital, anal e oral. Então, aparece linfadenopatia nessas regiões, então região cervical, região genital, né, nessa área aqui, inguinal e axilar. Tem uma linfadenopatia bem exuberante. Geralmente, essa sífilis primária, essa úlcera, esse cancro, ele cicatriza num período de 3 a 8 semanas. É que muitas vezes é ruim para os pacientes, porque como eles melhoram, eles não procuram por um diagnóstico específico, fazendo com que eles cursem a fase secundária. Aqui a gente tem uma demonstração clínica dessas úlceras, que podem aparecer com bordas elevadas e endurecidas. Uma coisa interessante, que pela exuberância clínica, se uma úlcera extensa, grande, funda, com pseudomembrana, com tudo isso, bordas endurecidas, elas são assintomáticas. Os pacientes não têm sintomatologia, o que é ruim muitas vezes para eles não procurarem os serviços de saúde. E geralmente nessa fase primária ela é única. Ela é única, isolada. O que muitas vezes faz com que a gente tenha em mente o diagnóstico diferencial para 3 outras alterações. Então, lembram bem outras alterações que podem ocorrer na cavidade oral, principalmente o carcinoma de células escamosas, a tuberculose e a estomatite aftosa. Principalmente a estomatite aftosa recorrente por trauma, lembra bastante. Elas representam o principal diagnóstico diferencial. Aqui, ó, outras lesões mais simples. Lembra uma afta realmente, mas que na investigação, por isso que o exame clínico ele é soberano, até para esse tipo de alteração. O paciente ultrapassando essa porta de entrada, esse cancro, o cancro sifilítico, né? Ou cancro duro, como chamam também, que tem um período de 4 a 10 semanas dessa infecção inicial, podem culminar para a sífilis secundária, ou também chamada disseminada. Nessa nós vamos ter aspectos clínicos importantes e muitas vezes sistêmico, como linfadenopatia indolor, dor de garganta, mal-estar, perda de peso, febre e dores músculos-esqueléticas. Então vai lembrar um pouquinho a tuberculose. Né? O paciente muitas vezes não tem a queixa pulmonar, não tem a tosse,
a expectoração, mas ele tem essa característica de prostração, principalmente seguida de perda de peso. Podem ocorrer lesões múltiplas. Geralmente a cicatrização das lesões que podem aparecer duram de 3 a 12 semanas. Então, os pacientes ficam melhores muitas vezes, o que pode culminar para um diagnóstico muito tardio na fase secundária, ou muitas vezes a gente já pega esse paciente na fase terciária, por conta dessa ciclagem que a bactéria faz. Ela consegue mimetizar o corpo, fazer com que o corpo muitas vezes se defenda, tendo ainda a disseminação da doença. O que faz com que a transmissão seja mais evidente. Né? Porque no passado, por exemplo, a gente tinha maior infecção por transfusão sanguínea, hoje é praticamente nulo, porque os bancos de sangue têm esse controle. E atualmente a gente tem um incremento de drogas injetáveis, né, que tem aumentado na população, principalmente mais jovem, o que pode gerar um aspecto chamado de sífilis decapitada, né, por ter essa ausência de sintomas específicos e ocorrer uma transmissibilidade maior. Então aqui a gente vê as 3 principais características clínicas inerentes da sífilis secundária. Então a primeira alteração é a roséola sifilítica, que é caracterizada por essas máculas e pápulas de coloração enegrecida e avermelhada, específicas na região palmo-plantar, então na palma da mão e na planta dos pés. Outro tipo de alteração típica que nós podemos encontrar são, né, as placas mucosas, que aparecem em toda a mucosa oral, que são essas placas esbranquiçadas, múltiplas, dispostas por toda a região da boca. E a outra alteração, que lembra um pouco com a infecção do HPV, mas não é, porque geralmente cicatriza, melhora, é o condiloma lata, que são essas projeções verruciformes que aparecem principalmente na região genital, principalmente ano genital, região do ânus e genital. Então essas seriam as 3 principais alterações clínicas que podem acontecer. Já existe uma piora, né, uma sífilis secundária tardia, que a gente chama, que é a luz maligna, que é a forma agressiva, que geralmente está vinculada aos pacientes que têm uma imunossupressão, os pacientes imunocomprometidos. E muitas vezes esses pacientes têm com exacerbação quadros de febre, dor de cabeça, cefaleia, mialgia e artralgia. E geralmente as lesões orais ocorrem num percentual maior, em 30% dos casos. E geralmente essas úlceras, elas têm um fundo necrótico quando aparecem. Então a gente consegue ver tanto na cavidade oral como na região de pele essa úlcera necrótica. A sífilis terciária, ou também chamada latente, ela pode ter um período de incubação de 1 a 30 anos. Então, muitas vezes a gente tem diagnósticos de pacientes já na fase mais senil. Isso pode acontecer, a gente tem visto isso com grande frequência. Esses pacientes idosos serem portadores da sífilis, muitas vezes na fase terciária. Quando ela ocorre, geralmente 30% dos pacientes desenvolve o estágio mais grave da doença. E qual seria o estágio mais grave da doença? O comprometimento cardíaco, que é a falência cardíaca congestiva, e também o comprometimento neurológico, o que a gente considera, quando acomete o encéfalo, de TAPS dorsalis, é o nome típico que a gente dá para neurosífilis, que é a sífilis que atinge o sistema nervoso central. Ou muitas vezes podemos achar alterações orais, como úlceras extensas, localizadas no palato, que muitas vezes culminam com perfuração oronasal e lesões múltiplas,
por toda a cavidade oral. Já a sífilis congênita, ela é resultado da disseminação hematogênica por via transplacentária. Por isso que no pré-natal é mandatório, geralmente no primeiro trimestre e início do segundo trimestre, porque a infecção ela tem maior lesão de contágio, principalmente no quarto mês de gestação, ou seja, no final do primeiro trimestre, onde tem toda a organogênese, né? Para o início da maturação, que é o segundo trimestre. Então, é a fase mais difícil de se contrair, né, da mulher contrair sífilis. E essa alteração, ela apresenta 3 características patognomônicas, que são os dentes de Hutchins, a queratite ocular intersticial e a surdez. Então, essa é a tríade da sífilis congênita, ou tríade Hutchins, que tem ele aqui, o que foi que caracterizou essa sífilis congênita. Então, as principais alterações que a gente pode encontrar nos incisivos seria uma largura médio-distal maior no terço médio da coroa, o afunilamento, né, do terço incisal em direção à borda incisal, e essas chanfraduras central com hipoplasia na borda incisal. Então, essas alterações geralmente são permanentes e muitas vezes os pacientes têm que fazer a estética para melhorar essa alteração. Depois do tratamento, obviamente, se ele tiver a continuidade, né, no diagnóstico da gravidez não ser feita e não ter o tratamento, então ele pode também nascer com a sífilis. Então tem que tratar para depois fazer a intervenção estética. Então a gente consegue ver aqui os incisivos ou dentes de Hutchins, mostrando esse aspecto de funil. E podemos também encontrar essas alterações nos molares. Quando isso acontece, a gente denomina essa alteração como molares em amora, molares de Fournier ou molares de Moon, que lembram a lua cheia, né? Então, a gente consegue encontrar também essa alteração na dentição. Para o diagnóstico é feita algumas alterações, lembrando que o histopatológico não é específico, muitas vezes a sorologia tem que estar vinculada, mas a gente já tem um indicativo, porque na histopatologia a gente consegue ver o granuloma formado por conta da alteração da bactéria, né, do treponema. Em outras colorações, principalmente de campo escuro, impregnação pela prata, a gente consegue ver a própria bactéria nos achados das lesões com esse exudato ativo. E esses exames aqui, eles não servem para a fase latente e terciária. Então, a gente tem que lançar mão de outros exames, que são as sorologias, onde a gente tem os testes não treponêmicos, caracterizado pelo VDRL e RPR. Lembrando que o VDRL é bem utilizado para tanto diagnóstico e acompanhamento da doença durante o tratamento. E os treponêmicos, que são testes bem específicos e com alta sensibilidade. Aí a gente lembra, por exemplo, do FTABS, que é o mais indicado, tendo outros, mas geralmente o FTABS é o mais utilizado para se identificar essa especificidade e sensibilidade para a luz, né? A luz, a sífilis também é chamada de luz. No tratamento, geralmente se investiga se os pacientes, além da sífilis, têm HIV, né? São portadores do vírus HIV. Solicitar, geralmente, a presença do parceiro sexual ou indicar aquele grupo específico da prática para se fazer exames para se notificar se tem ou não a presença da doença. Geralmente, os pacientes com lesões orais, elas são encaminhadas para o infectologista e tem um encorajamento para acompanhamento, e geralmente durante o tratamento
essas lesões elas regridem. A droga de escolha geralmente é a penicilina G-benzatina, dependendo da fase, o esquema terapêutico é diferente, mostrado aqui na figura. Geralmente quem faz a prescrição dessa medicação é o profissional médico, e muitas vezes o VDRL, as titulações correspondentes ao exame, são sempre solicitadas para ver se o paciente cursa com cura. Eles possuem realmente a cicatriz sorológica para alteração, porque esse exame sempre vai dar reativo. E a titulação da sorologia é que vai indicar se ele tem a doença presente ou não. Por isso que essa investigação é importante das pessoas envolvidas, para ver se tem contaminação. É importante fazer esse rastreio. Ok? Dúvidas? Por enquanto não, professor, tudo certo. Então vamos passar para outra alteração, que é a actinomicose. Pelo próprio nome, no passado, a actinomicose sofreu uma grande confusão com relação ao agente etiológico, que antigamente achavam que a actinomicose era uma doença causada por fungo, por isso que ela tem esse nome. Mas, na verdade, foram ver que não, era uma bactéria. Uma bactéria, um bacilo gram positivo, anaeróbico, que geralmente vai habitar a cavidade oral, vai estar muito presente na cavidade oral, principalmente em 55% dos casos, a região cérvico-facial. Os locais mais comuns para esse tipo de infecção é a região submandibular, submentoniana, nasogeniana, de glândulas salivares, orofaringe e língua. São os sítios mais comuns. E essa bactéria é do gênero Actinomyces israeli. É o nome próprio para esse tipo de alteração. Muitas vezes, os linfonodos vão estar acometidos nessa alteração. Então, geralmente, os tecidos moles e os nódulos linfáticos, né, os linfonodos, geram uma área endurecida de fibrose, o que a gente chama de aspecto lenhoso, endurecido, e muitas vezes caracterizado de uma forma central de abscesso, o que a gente denomina isso de ponto de flutuação, que a gente vê aqui nessa imagem, que lembra também muito uma acne, mas com a tumefação, com o aumento de volume da área, esse aspecto lenhoso endurecido, que lembra um abscesso cronificado, endurecido, né, endurado, mas a gente sempre vai ter a alteração intraoral que vai fazer o link para a infecção presente. Quando se faz, por exemplo, as punções dessas áreas endurecidas, ou biópsia, ou curetagem, ou exame citopatológico, geralmente nós vamos encontrar os granulomas. Então, eu consigo ver aqui o granuloma, as células epitelioides, o colar linfocitário, uma área radiada linfocitária, associada com necrose. A gente tem aqui no meio na necrose, o que vai culminar essa característica de grânulos sulfúricos ou de enxofre, por exemplo. É o termo-chave, é a característica mais conhecida. Ou outras alterações, tanto em couro cabeludo, como em região facial ou cervical, que muitas vezes a gente tem que fazer a drenagem dessa fístula, seguir todo o percurso fistuloso, curetar essa área e medicar o paciente para que ele tenha cura da alteração. Então, muitas vezes os pacientes vão ter esses nódulos, com ou não pontos de flutuação. Quando as regiões são tipicamente de pele, que é a botromicose, onde eu vou ter os grânulos mesmos, eu não vou ter lesões orais, como aparecem aqui, como esses nódulos, ou até mesmo as ulcerações, com a presença desses grânulos de enxofre ou sulfúricos, bem característico da actinomicose. Então, durante o tratamento, eu tenho que fazer toda a curetagem dessa área, seguindo para a fístula também, como mencionado aqui nessa ilustração. Para o diagnóstico, geralmente, a cultura
é positiva em 50% dos casos. Como eu tinha falado anteriormente, nós vamos encontrar, tanto no exame histopatológico ou citopatológico, a presença da bactéria, emaranhada ou no histopatológico, os granulomas, associado com necrose no fundo dos granulomas. E o tratamento indicado para essa condição é a antibiótico terapia, geralmente as penicilinas são mais indicadas, obviamente com a remoção da causa, a drenagem de lesão e toda a incisão do trajeto fistuloso. Dúvidas? Não, professor. Para finalizar, vamos falar da paracoxiodmicose. O Nome grande, paracoco. professor. Oi? Nome grande. É, muita gente se enrola para falar, né? O paracoco, geralmente falam paracoco, para não falar o termo todo. Ou também chamado de blastomicose sul-americana. Aí sim, a paracoxidiodmicose, ela é uma infecção fúngica provocada pelo Paracoccidioide brasiliensis. Esse fungo que geralmente tem sua frequência de aparecimento na América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela. Geralmente, essas lesões elas são bem típicas da população masculina na proporção de 25 para 1. Geralmente em idade senil. E outra coisa também interessante é pela atividade laboral vinculada. Geralmente são pessoas que trabalham no agronegócio, agricultores. São muito encontrados por conta desse fungo, dá muito na região mais campestre de campo, né? Geralmente as lesões elas se iniciam como uma infecção pulmonar após a exposição a esporos do Paracoccidioide brasiliensis, podendo disseminar pela via linfática ou hematogênica para vários tecidos do corpo, dentre eles a mucosa oral. Como é uma infecção inicial pulmonar, a gente vai ter uma característica muito marcante da paracoccidioide, que são as alterações radiopacas no hilo pulmonar e no terço médio e inferior do pulmão. Um pouco diferente do que acontece, por exemplo, na tuberculose, que é na região hilar e no terço superior. O terço médio e inferior, né, o hilar e o inferior, é característico da paracoccidioide. Isso é uma característica interessante. Tanto que os pacientes, eles têm obrigatoriamente para o diagnóstico fazer a radiografia de tórax para ver o acometimento pulmonar, que muitas vezes está vinculado, porque o primeiro contágio se dá pela via pulmonar mesmo. Com relação a essa disseminação para outros tecidos, na cavidade oral, nós vamos ter uma característica bem importante presente, que são úlceras eritematosas, granulosas, com esse aspecto moriforme, lembrando morango, e amoriforme, lembrando amoras, que afetam mais comumente a mucosa alveolar, a gengiva e o palato. Então se apresenta com essa característica. Outra coisa interessante é que muitas vezes os pacientes cursam com uma doença periodontal bem disseminada, bem importante, e a infecção é assintomática inicialmente. Por mais que tenha essa exuberância clínica, não sente alteração. Então, a gente tem outras lesões aqui menores, presente aqui na região de fundo vestibular superior. Então, a gente vê essa úlcera com aspecto amoriforme ou moriforme, como a gente denomina. A principal característica dessa alteração se dá pelo aspecto citopático causado pelo fungo, que são brotamentos na célula. Então vai causar essa alteração, lembrando as orelhas de Mickey Mouse e esse outro aspecto de brotamento múltiplo na superfície celular, que é esse aspecto que lembra roda de leme ou de marinheiro.
Aqui em outras colorações a gente consegue ver esses brotamentos que lembram muito cabeça de Mickey Mouse ou orelhas de Mickey. São os termos chaves que a gente pode vincular a essa condição. Aqui mais uma vez mostrando, ó, aqui a gente consegue ver, ó, o granuloma presente, o colacito linfocitário e muitas vezes essas lesões em brotamento duplo que lembra esse aspecto de orelhas de Mickey Mouse ou roda de leme ou de marinheiro. Então, para o diagnóstico da alteração, o exame histopatológico ou citopatológico, ou então cultura, a gente consegue ver, tanto na citopatologia, tanto na histopatologia, quanto na citopatologia e na cultura. Esses brotamentos, que é esse efeito citopático que o fungo causa. O, tra o tratamento de escolha mais comum para esse tipo de alteração são os derivados do sulfa. A gente lembra do Bactrim, que é bastante utilizado. Muitas vezes, quando os pacientes têm resistência à medicação típica, né, de sulfa ou alergia mesma, se faz uso de um importante imunobiológico, um imunossupressor, que é a anfotericina B intravenosa. Ou então eles tomam antifúngicos mais potentes, que muitas vezes têm até esses antifúngicos, eles não são dados mais de forma indiscriminada por terem hepatotoxicidade, né, que é o caso do itraconazol, mas tem uma boa resposta ao tratamento para a coccidiodimicose. Então, esse seria o tratamento mais convencional. Quando as infecções orais são marcadores iniciais para o diagnóstico, muitas vezes se faz o diagnóstico da doença, da blastomicose sul-americana, e esses pacientes eles são encaminhados para o infectologista ou para o pneumologista, né, para a DIP, para o pessoal das doenças infectopulmonares, para fazer o tratamento desses pacientes, né? Mas muitas vezes o diagnóstico se faz através de lesões iniciais da cavidade oral. Ok, gente? Dúvidas, perguntas?